ser os 3 últimos representantes do NEP, certo? Com as 3 últimas curas. No caso, vamos ter Renata Boschi, do NEP Uniluz, com a cura da filha endemoniada de Cananeia. Teremos Wiama de Jesus, do NEP Cajazeiras, com a cura do servo de centurião. E, por fim, teremos Elis Lima, do NEP Lar dos Humildes, com a cura da mulher hemorroísa. Então, vamos aqui dar continuidade. Pode vir, Renata Boschi. E hoje, eu não tenho a pretensão de falar nada que as pessoas já não saibam, mas eu estou aqui para expor o trabalho conjunto do nosso grupo, que vai aí levantar a mão agora para que todos vejam quem são. Isso é um esforço conjunto de nós todos, que nos reunimos com toda a persistência ao longo de diversas sextas-feiras para fazer o melhor que a gente pode para expor aqui para vocês. Então, é só um NEP grande, né? Vamos fazer de conta que não tem palco, não tem microfone, vamos fazer de conta que vocês não vão perceber o quão nervosa eu tô. E vamos só fazer um NEP bem grandão, onde só eu falo. Eu vou fazer a leitura da perícope, do trecho que foi escolhido, para que todos possam se situar. E o trecho foi, como Isabela falou, a cura da filha de uma cananeia. Diz o seguinte: depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, Jesus disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: ó mulher, é grande a tua fé. Seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Esse trecho a gente está usando como referência o Evangelho de Mateus, mas ele também encontra-se no Evangelho de Marcos. Foi somente uma questão de preferência nossa. E aqui, pegando na minha fila, eu lembro já que Mateus e Marcos são os únicos evangelistas que mencionam essa passagem. Coincidentemente, os evangelistas voltados para os judeus e para os gentios. Isso tem uma relevância, mais tarde a gente pode abordar isso. E dentro do contexto temporal, vale lembrar que Jesus tinha saído de um lugar e ido para a região de Tiro e Sidom. E nesse contexto temporal, vamos chamar assim, Jesus estava vindo de um encontro com fariseus e escribas, onde justamente ele foi provocado a respeito do qual é o correto cumprimento das leis. Ele foi indagado a respeito do comportamento de seus discípulos. E é um trecho, talvez familiar a todos, em que Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Esse trecho, inclusive, faz uma referência ao Antigo Testamento, a Isaías, no capítulo 29, porque é proferida uma reprimenda à nação de Israel em termos similares. Isaías profetiza na voz de Deus, no caso: esse povo se aproxima de mim com as palavras de sua boca e o movimento de seus lábios, mas afastaram de mim seus corações e consideram que o temor a mim é apenas um mandamento decorado. Toda essa passagem crítica acontece, onde Jesus lembra a reprimenda do povo de Israel, aplicando-a aos doutores da lei daquele momento. E depois dessa passagem que Jesus retira-se para Tiro e Sidom, que após o encontro com os doutores da lei já era um contraste, porque Tiro e Sidom são cidades simbólicas do comércio, do paganismo, da vida material. Elas podem remeter à redimensão dos interesses que foi realizada naquele momento. Jesus retirou-se para Tiro e Sidom. Foi feita uma redimensão. E, no entanto, é nesse local improvável que se opera a cura que a gente está abordando hoje. E, de início, chama já a atenção o fato de que a mulher cananeia
nós não lhe conhecemos o nome, se refere a Jesus como filho de Davi. Isso porque a mulher, o texto não dá a entender que ela fosse judia, muito menos prosélita. Ela era, muito provavelmente, até onde a gente sabe, uma pagã, em território pagão. E, no entanto, ela usa um termo, uma expressão, filho de Davi, que é própria do judaísmo. Então, ela usar essas palavras, diante de uma multidão, Jesus cercado, e alguém em território estranho grita, filho de Davi, ela tá chamando a atenção dele da melhor maneira que ela pode. É uma expressão idiomática, é uma expressão dentro do grupo, que devia dar a entender que ela fosse reconhecida como semelhante em território alheio. Ela usa uma expressão que somente aqueles conhecidos de Jesus, somente o povo judeu teria reconhecido. Então, tudo isso para chamar a atenção. E ainda assim, não foi reconhecida. E aí nós temos, diante desse momento, a atitude dos discípulos, que tendo ouvido isso, e a gente presume, ela sabe do código, ela conhece a gente, eu deveria me virar e ouvi-la. E, no entanto, não é isso que os discípulos fazem. Eles colocam um pedido de expédia. O que é que eles queriam dizer com isso? Que ela devia ser atendida e despachada logo, ou que ela devia ser ignorada sem maiores preocupações? De toda maneira, embora a gente não possa precisar o significado, o sentido é que os discípulos não se viraram para acolher aquela mulher. A voz dela passou despercebida no meio da multidão, mesmo sendo um grito extremamente destoante daquele ambiente. E no relato de Amélia Rodrigues, no livro Tribo de Deus, capítulo 19, ela descreve que Jesus percebe sim a situação, que nada disso passa desapercebido a Jesus, que ele conhece a humildade do chamado, mas que ele precisa chamar a atenção a esse fato a todos aqueles que estão ali. É uma virtude potencial que a mulher tem e que, no entanto, ninguém percebe. Então, é uma virtude que vai ser posta à prova, um vaso testado, para que todos vejam. E o relato de Amélia diz o seguinte: desejando esculpir a fogo nas almas a lição, Jesus pareceu indiferente aos apelos. Então ela chama uma vez e ninguém lhe responde. Ela chama a segunda vez e ninguém lhe responde. Apenas na terceira ela é atendida. E para nós que conhecemos Jesus, pode parecer muito estranho Jesus ignorando uma pessoa. Alguém chamando, clamando Jesus e Jesus fazendo de conta que não estava ouvindo. Mas esse trecho deixa claro que tem um propósito, não é o acaso. A gente não pode presumir com uma pessoa que a própria exalação da misericórdia fosse se portar de uma maneira que não fosse um ato de amor. Não seria condizente com a postura, com a mensagem, com a exemplificação de Jesus. Mas ainda assim, para que a lição fosse deixada clara aos olhos de todos que ali estavam, Jesus continua na sua indiferença aparente e responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, dizendo, não fui enviado para você, minha filha. Eu sinto muito. E o conhecimento que a gente tem pode dar a perceber que Jesus tenha sido enviado primariamente ao povo hebreu. Tem uma pergunta no Consolador que indaga justamente isso. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E nos é respondido que Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade. Então, não é que eu fui enviado apenas aos judeus. Eu fui enviado aos judeus como representantes, como uma amostra de todo o mundo. Eu tenho que escolher um local para começar, mas vocês têm a missão de difundir. Mas, mesmo sabendo disso, também dá para entender que haveria sim um certo privilégio do povo judeu, porque estava em contato mais direto com Jesus. Tinha oportunidade de conhecê-lo primeiro antes das outras pessoas. Estavam mais próximos, seriam beneficiados primeiro. O banquete espiritual que era oferecido por toda a missão de Jesus, esses eram os primeiros a se sentar na mesa. Não significa que não houvesse lugar para todo mundo, mas os primeiros a chegar foram o povo judeu. E deveriam eles, justamente por isso, ser os descendentes espirituais dessa mensagem divina. Eles teriam essa responsabilidade de sentar-se à mesa, partilhar dessa refeição e chamar os demais para compartilhá-la, espalhar a boa nova. É muita responsabilidade. E, no entanto, o que a gente está vendo aqui nessa exemplificação é que não estava acontecendo isso.
Eles estavam ainda no sentimento exclusivista. E isso tem um contraste muito grande com a situação da mulher cananeia. A situação dela é bem explícita enquanto cananeia. E isso é muito significativo, porque no Antigo Testamento, os cananeus eram o povo tidos como os inimigos mais desprezados pelo povo judeu. O povo judeu tinha muitos inimigos históricos, mas os cananeus talvez fossem o maior deles. Eram desprezados por conta da sua postura moral. Eram tidos como extremamente impuros, eram indignos. E Jesus sabia que isso acontecia. Jesus tinha plena ciência dessa visão que o povo judeu tinha com relação aos demais povos, especialmente os cananeus. Em Primícias do Reino, Amélia Rodrigues fala disso, que ele conhece o orgulho do povo de Israel. E diante de tudo isso, o que se esperaria numa situação meramente social é que essa mulher cananeia fosse tida como menor do que os demais. Ela seria um incômodo. Ela seria uma pedra no sapato que a gente deve despedir e deixar passar logo. E mesmo diante de todo esse cenário, ao que se espera dela, é uma estrangeira, ela é cananeia, ela é mulher, viúva, ela está interrompendo. Tudo isso gera uma expectativa com relação ao que seria o comportamento dela, os motivos dela, a legitimidade dela. E, no entanto, não é isso que acontece. Ela é reverenciada pela sua maturidade espiritual, pelo próprio Jesus. Grande é a tua fé. Em toda Israel não encontrei tamanha fé. Não só a fé dela é grande, como ela é maior do que a de vocês. A grandeza dessa mulher fica patente da humildade dela em pedir, da pobreza de espírito que ela demonstra. Pobreza de espírito justamente porque ela reconhece a carência e se propõe a correr atrás do que lhe falta. Isso se desvela aos olhos de todos diante dessa situação. Ela tem a questão da gentilidade que é exposta na cura do servo do centurião e tem a fé da mulher hemorroíça. São duas situações extremamente ressaltadas e que ainda assim ela reúne essas duas características em uma só. Talvez dentro daquele contexto social ela fosse a mais desprezada, a mais marginalizada. E, no entanto, aos olhos de Jesus, era quem tinha a maior grandeza. Grandeza tanta que a gente ousou fazer um paralelo dela com uma das matriarcas do povo judeu. Veja, a consideração que o povo judeu teria por uma de suas matriarcas, que é Raquel. E, no entanto, essa mulher está em situação análoga de Raquel. Porque Raquel chora a sua descendência. Ela chora aos olhos de Deus os seus filhos que estão exilados, que estão perdidos. E por conta do mérito do comportamento de Raquel, Deus lhe atende o pedido. E essa mãe, em situação análoga, está ali chorando o seu filho, está pedindo. E pelo mérito da grandeza dela, lhe é atendido o pedido. A gente enxerga nisso uma comparação, sim. Uma comparação, inclusive, extrapolando, não somente pela filha material que ela estava chorando ali, mas é uma descendência espiritual. Raquel não chorou só pelos seus filhos, ela chorou por todo o povo judeu no exílio. E a mulher cananeia não chora só por sua filha, ela chora por todo o povo gentil, a quem era negada a oportunidade de chegar próximo a Jesus. Ela está fazendo um apelo. E mesmo diante de toda a dor da situação, ela demonstra confiança, porque ela sabe que os argumentos dela são justos. Ela reflete, relata Amélia, reflete quando é deixada para trás e não se lembra de nenhuma falta, não se lembra de nenhuma mácula que pudesse prejudicar o pedido dela. Tendo feito essa reflexão de consciência, ela pensa, não, meu pedido é justo, eu vou insistir, eu acredito no que eu estou pedindo. E acredita tanto que ultrapassa, inclusive, a prova da humilhação. Porque ela foi comparada a um cachorro. Ser comparada a um cachorro é uma das ofensas mais graves que havia na antiguidade, especialmente dentro do âmbito do povo judeu. Embora Jesus tenha usado a palavra cachorrinho como um eufemismo, ainda assim, aos olhos do povo que estava ali, isso é uma ofensa grande. Mostra o quanto ela estava sendo testada. Pode se referir ao fato do povo gentil ter por hábito adotar o cachorro como animal doméstico, mas de qualquer maneira seria visto como uma ofensa, como uma humilhação. E diante da negativa, diante da humilhação, ela insiste no pedido.
ela segue firme. E essa firmeza leva ela a um discurso bem ousado. Em termos modernos, a gente ia dizer que ela tinha dado um fora em Jesus. E que ousadia para dar um fora em Jesus. É preciso você ter muita convicção no que você está falando. E, além disso, é preciso você ter muita coragem. E no Antigo Testamento, também a fé era demonstrada dessa maneira. A lógica da cananeia é tão pontual que é uma lógica comparável a um discurso farisaico. Uma mulher cananeia, tendo tamanha propriedade de discurso, comparável a um doutor da lei judeu. Que heresia! E ainda assim, ela segue. E o discurso dela é tão pungente, tão justo, tão lógico, que ela acaba encurralando Jesus argumentativamente. Ela demonstra a grandeza dela ao conhecer disso, ao conhecer da justeza, por todas essas características. E nós sabemos que também Jesus se deixa encurralar. Ele não está ali travando uma batalha. Ele está demonstrando o quanto a firmeza, a justeza, a certeza, toda a validade que leva ele a fazer aquele pedido é tão grande que ele não pode negar. E que quem está ao redor preste atenção nisso. Tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Depois da terceira insistência, e a gente sabe da simbologia do número 3, cabalística inclusive, finalmente a cananeia consegue o que ela queria. É uma migalha que ela pediu. Porque a gente tem o banquete espiritual oferecido ao povo judeu. E, no entanto, podia não estar sendo bem aproveitado. E aí, nesse sentido, uma migalhazinha bem aproveitada é o suficiente para alimentar, para bastar. Um comentário de Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 91, que diz o seguinte: se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir as verdadeiras multidões de necessitados. É o alimento que sacia não pela quantidade, mas pela qualidade do fluido. E a lição nesse momento é para valorizar esse alimento que é oferecido, para nós todos, inclusive, nesse momento. A gente tem que ser grato, porque é tudo quanto a gente necessita. E a gente não necessita nem de quantidade. A gente basta valorizar o pouco que nos é ofertado. E é nesse momento, nesse contexto, nesse ápice, que Jesus consegue operar não só uma na nossa visão, mas diversas curas. Porque a gente tem a cura material da filha enferma. E na nossa interpretação, curado. Essa, conhecer quem precisa ser reconhecido. Chamaram de uma maneira tão especial, dando esse reino do que os discípulos neste momento. Nessa mensagem, nesse trecho que é transmitido ao povo judeu, se ressalta que a fé dessa mulher demonstrada, a fidelidade dela, era tão grande que era maior, inclusive, dentre aqueles que eram os aparentes eleitos. Fica aí a lição de não discriminar, não excluir, não julgar, mas sim que a gente tem o compromisso de reconhecer, de acolher, porque essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. É a mensagem universal, a mensagem de amor, a mensagem de acolhimento, o Evangelho dos marginalizados, o Evangelho dos sofredores, o Evangelho dos infelizes, o Evangelho dos estrupiados, dos doentes. Ninguém está excluído desse Evangelho, ninguém está excluído da mensagem divina. Isso lembra a nós, privilegiados, o nosso compromisso quando a gente se propõe a ser discípulo ou apóstolo do Cristo. E, ao mesmo tempo, dá esperança a quem se vê numa situação de marginalização. Porque diz, vocês, gentios, a felicidade também é destinada a vocês. Não ignorem a mensagem, se cheguem juntos, se envolvam, porque é para vocês também que eu estou falando. Mesmo que não pareça, mesmo que vocês estejam sentados mais distantes da mesa, mesmo que vocês recebam uma porção menor na aparência, vocês estão recebendo a mesma porção na qualidade e na importância. E aí reflito qual a minha postura, qual a postura de cada um de nós em se comprometer a ser discípulo de Jesus.
em seguir. É interessante a gente atentar para isso, para a cura de nós mesmos, para que a gente não caia no erro dos discípulos e ignorar aqueles que estão à nossa volta, clamando pela ajuda. Mas a gente olha e faz, você é tão diferente, você é tão distante. Não, eu fico dentro do meu próprio grupo. Deixa eu cultivar o meu amor panelinha aqui. Só eu e os meus. E quem estiver de fora, cada um fica no seu grupo. Não é isso não. Evangelho é compartilhar. Evangelho é dividir. E dividir de uma maneira que não se torna escassa, mas que, pelo contrário, se torna mais farto, se multiplica. E a importância também da nossa postura hoje, não nessa época, hoje. Porque é hoje que nós estamos todos aqui. Eu, cada um de vocês reunidos, no intuito de entender, de estudar, para melhor servir. Como é que eu vou servir se eu não exemplifico? Se eu honro aos ensinamentos com os meus lábios, mas meu coração está distante. Se eu não escuto o apelo do meu próximo. Se eu não faço a minha parte, mesmo que essa parte seja uma migalhazinha. É Francisco de Assis que fala da importância da nossa postura. Porque muitas vezes o único evangelho que os outros vão conhecer somos nós. E é essa migalha que foi dada a essa mulher e que tanto fez diferença. É a mesma migalha que se pede que nós demos contribuição. Se a gente fizer o mínimo que a gente puder, mas fizer com compromisso, a gente vai ser capaz de um impacto inimaginável na construção de algo melhor. Dentro de nós mesmos, à nossa volta e para os outros. Para que a gente sirva melhor. Para que a gente seja melhor. E que para que a gente se cure e possa assim honrar o compromisso que cada um assume ao se propor ser discípulo, seguidor do Cristo. Bom dia. O meu nome é Uyama, eu sou do NEP Cajazeiras PB, lá na ponta extrema da Paraíba, que fica a 7 quilômetros de divisa com o Ceará. Falar depois da Renata é difícil. É um desafio falar depois dela, não é? Pois bem, o NEP Cajazeiras PB também fez, como todos os NEPs, uma sessão de estudos para que a gente discutisse internamente primeiro a passagem da cura do servo do centurião, que está em Lucas 7, de 1 a 10. E é uma passagem complexa, difícil, e vamos começar pela leitura da passagem. E nós aprendemos isso no NEP, lermos a leitura da passagem depois de um certo tempo, porque nós não líamos a leitura da passagem. E depois uma das irmãs que estuda conosco disse, vocês já perceberam que durante a leitura da passagem, a psicosfera do orbe, ela ganha uma harmonia vibracional diferente. Então seria importante que os nossos estudos do Evangelho começassem com a leitura da passagem do Evangelho, também pela necessidade da alma, que nós somos, dessa harmonia vibracional que se instaura com o acionamento da passagem do Evangelho. E nós começamos a fazer por esse aprendizado no coletivo. Vamos à passagem. A cura do servo do centurião. Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e estava doente à morte. Tendo ouvido falar em Jesus, ouviu-lhe alguns dos anciãos, chamou-os e pediu que eles fossem ter com Jesus. Estes, chegando a Jesus, rogaram-lhe insistentemente. Ele é digno, mestre, de que lhe conceda isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles à casa do centurião. Não estava muito longe da casa, quando o centurião mandou alguns amigos receberem Jesus ao caminho e disseram-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha casa, mandou dizer-te o centurião. Nem mesmo ele se acha digno de vir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra para que o servo dele seja curado.
Pois também ele está sob autoridade, e tendo soldados às ordens, diz a um, vai, e ele vai, e diz a outro, vem, e ele vem. E ao servo faz isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados do centurião encontraram o servo em perfeita saúde. Essa passagem também está em Mateus 5, Mateus 8, de 5 a 13. Em Mateus, o centurião vai ter com Jesus, mas em Lucas não. Em Lucas, o centurião não vai ter com Jesus. Primeiro ele envia anciãos que provavelmente partilhavam da organização do templo em que o centurião construiu para com os judeus. E aí, ao caminho, quando Jesus se dirige à casa do centurião, o centurião, em uma segunda leva, manda amigos. Então, de modo nenhum, em Lucas, o centurião encontra Jesus. Mas Mateus, como é um evangelho dos estrupiados, porque Mateus se configura como o evangelho dos degradados sociais. Mateus faz uma opção de escrever para um segmento judeu com preferência política, teológica, talvez a gente possa até dizer isso, que são os deserdados, os marginalizados. O evangelho de Mateus é o evangelho dos marginalizados. E isso fica muito claro para a gente, numa leitura de Boa Nova, quando Humberto de Campos diz, numa passagem linda, que Levi inicialmente recusou Lisandro, Pafos e Áquila, dizendo que Lisandro, Pafos e Áquila não serviam ao trabalho do Cristo, em função de que eles eram estrupiados, deixados pela família, aleijado, Lisandro era aleijado, e que poderia aleijados, estrupiados, marginalizados, e alguém relegado pela família, como era Pafos, servir na obra do Mestre. E quando Jesus chega, Levi diz a Cristo, diz, Senhor, ainda há pouco esteve aqui Lisandro e Pafos e Áquila, e eles vieram entender que vinham ajudar no serviço do reino. E eu os dispensei, o que podia eles fazer? E Jesus, em Boa Nova, com uma profundidade crística, faz entendê-los que ele veio para os necessitados e para os doentes, e essa era com quem Jesus contava, também para a obra, em função do envio referencial a eles. E aí isso marca profundamente Mateus. E essa passagem que nos conta Humberto de Campos, em Boa Nova, é provavelmente a passagem mais referencial que marca esse perfil identitário de Mateus, que é escrever um evangelho para os degradados sociais, o evangelho dos marginalizados. E Cafarnaum não era muito estranha para o Cristo. Cafarnaum foi palco de diversos trabalhos do Cristo. Por exemplo, foi em Cafarnaum que ficava a casa da sogra de Pedro, né? Em Cafarnaum, Jesus curou um paralítico, em Mateus 9:1, curou o servo do centurião, chamou Mateus para ser um dos seus apóstolos, Mateus 9:9. Em Cafarnaum, Jesus abriu os olhos do cego, Mateus 9:27, curou a mão mirrada de um homem, Mateus 12. Foi em Cafarnaum que Jesus fez o sermão do pão da vida. Em Cafarnaum, Jesus pediu uma moeda para falar sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E foi em Cafarnaum também que Jesus tirou uma moeda da boca de um peixe na presença de Pedro, porque Pedro foi cobrado pelos tributos, em função da atividade que Pedro praticava por ocasião da cobrança em que Jesus estava presente. Cafarnaum não era estranha para as obras e curas do Cristo, e nem muito menos, provavelmente, para o centurião. Centurião é uma patente que está um pouco acima de sargento e abaixo de tenente. É um subtenente, é um subtenente. E o centurião tinha claro, obviamente, pela função dele, ele tinha um conhecimento a respeito do que se passava ali. Ele coordenava uma centúria e dava razões e notícias para o Império Romano acerca do que acontecia. O centurião já era, provavelmente,
um conhecedor do que vinha acontecendo nesse espaço, que todas essas atividades de cura de Jesus foram anteriores a esse episódio da cura do servo do centurião. Em função disso, o que é cura? E a gente tem discutido um pouco disso, assim, de modo muito processual, lá no NEP Cajazeiras. O que é cura? Tem um exemplo que foi utilizado no NEP que me marcou profundamente. Foi um exemplo sobre o espaço, não é? As realidades em relação ao espaço que nós nos encontramos. Por exemplo, esse espaço é marcado em duas dimensões que são percebidas por todos nós, em extensão e profundidade. Todo encarnado, de um modo ou outro, consegue perceber a realidade, os espaços em extensão e profundidade. Aí nós vamos a uma sala de cinema, vamos ver um cinema em 3D. O Haroldo tem até uma palestra que ele brinca um pouco com isso, ver em 3D. E aí há uma terceira dimensão que já nos salta aos olhos, que são os personagens descolados do fundo em profundidade, no meio do espaço da extensão. E aquilo já nos marca em alguma medida. Há agora uma discussão do cinema também, que é uma discussão da quarta dimensão, que inclusive, tem algumas salas de uma corporação multinacional que com sede nos Estados Unidos, de entretenimento, tem uma representação na Europa também, e lá tem salas de 4D, realidade 4D, que a gente pode sentir, as pessoas que visitam lá podem sentir a fragrância e podem tocar pelo tato em algumas imagens que circulam de modo virtual, 4D. Na verdade, a dimensão 4D é uma quinta dimensão, porque a quarta dimensão, na verdade, é o tempo. O tempo para um, o tempo em relação ao outro, o tempo é uma quarta dimensão. Então, a gente percebe que quanto mais a gente avança tecnologicamente em relação ao desenvolvimento das nossas ferramentas de percepção de captura da realidade, mais dimensões a gente desvela. E aí fica a pergunta, e um Cristo consegue perceber quantas dimensões? Nós encarnados, a essa altura, conseguimos perceber em relação a recursos que nós utilizemos, 5 dimensões, porque entrou a fragrância e o tato agora para a percepção, para a interação com a realidade. E um Cristo, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já operava como Cristo na criação da Terra. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quantas dimensões um Cristo pode perceber? E como coautor em plano maior, porque criou num colegiado o planeta Terra, a vida, o projeto humano. Então, além de perceber, opera-se. Então, uma cura, ela é algo que, como Leibniz dizia, algo que para o momento nós não temos leis conhecidas que possam explicar. E tantas coisas que já foram verdade hoje, que são verdade hoje, era inimaginável há 200 anos atrás um aparelho celular. Um aparelho celular 200 anos atrás, por exemplo. Então, o que pode perceber um Cristo e o que pode manipular um Cristo em relação às dimensões possíveis na condição de um Cristo, já sendo 1 a 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, essa fé do centurião foi uma fé que estava no escopo da fé dos antigos. Em Hebreus 11:1, Paulo dá uma representação de fé muito interessante. Paulo diz o seguinte: a fé é uma posse antecipada do que se espera, por meio de demonstrar realidades que a gente não consegue ver. Então, a fé, de algum modo, é algo que ela se plasma intuitivamente no nosso ser espiritual, que a razão ajuda a constituir até um certo momento, mas de um momento ou outro para lá, a fé necessita da razão intuída, incluída na própria condição que é o espírito, na própria essência que é o espírito. A razão, ela é um elemento de formulação, de corroboração da nossa fé, que nos ajuda e precisa nos ajudar até certo ponto. De um certo ponto para lá, a fé, como um mecanismo que se acopla intuitivamente no espírito, constitui o refinamento da consciência.
Então, os hebreus entendiam que a fé de Abraão, que vai sacrificar um filho, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de alguém que recebeu um paraíso por herança. E quando foi constituído, trazido por graça para dentro da vida, recebeu como uma condição para que não mereceu, porque não existia, até ser formado enquanto espírito, que ele passou para dentro da vida um presente que era o reino. E Jesus não fala, e Jesus fala de poucas coisas no evangelho inteiro dele, mais do que o reino. O reino, muito provavelmente, é algo que Jesus mais fala. Então, esse reino, tempos depois a gente vai saber que esse reino não tem a ver com uma terra física, tem a ver com o evangelho portas adentro do coração humano. Esse reino, ele precisa necessariamente de uma perfeição, de uma obediência, de uma submissão às coisas do alto. E aí, quando o centurião diz, eu estou sob uma autoridade, ele traz um escopo de fé, da fé de Abraão, que está sob um projeto divino para a condição humana, um projeto de serviço, de ser servo, de atender à vontade de Deus. E traz uma referência da árvore do bem e do mal, do discernimento entre a árvore do bem e do mal. E traz um discernimento que a vida depende desse serviço e dessa obediência com humildade ao projeto de Deus na constituição da vida. Então, a fé demonstrada pelo centurião, ela tem um escopo da fé hebraica. E de onde é que o centurião, um romano, alguém, não dá nem para dizer, alguém externo à cultura hebraica, traz essa fé de escopo hebreu, traz essa fé de escopo da condição mais pura da fonte judaica. E aí eu queria trazer para vocês algumas imagens de uma obra delicada, de uma obra muito delicada, mas altamente necessária para o nosso relato aqui. Tem um teólogo brasiliense chamado Alexandre Feitosa. Ele escreveu um livro bonito chamado Bíblia e Homossexualidade. E nesse livro ele traz uma discussão curiosa para a gente, mas altamente informativa. O Alexandre Feitosa, que é um teólogo presbiteriano, ele traz que na versão Almeida, revisada e atualizada, essa versão traz do grego a palavra que de fato foi usada para quando o centurião se referiu ao servo para Jesus. A palavra mais comum para servo e a mais referencial para servo era doulos, não era pais. Pais, a palavra que Lucas optou para fazer uma referência do servo para Jesus na boca do centurião, ou a partir dos anciãos e dos amigos do centurião, a palavra pais, do grego, quer dizer meu rapaz, meu menino, denotando que há uma relação diferenciada entre o servo e o centurião aos olhos do mestre. E uma das... Então, e ele consegue a articulação do Almeida, traz essa versão em outras ocorrências também. Por exemplo, ele usa a mesma expressão pais no grego em Mateus 21:15, quando havia no contexto uma criança amada, alguém próximo no convívio familiar, alguém do cuidado, de coração, numa expressão de amor diferenciada. Em Mateus 17:18, a mesma expressão pais aparece numa outra configuração para um rapaz querido de uma relação do coração. E aparece também na referência do servo do centurião, também meu rapaz, a despeito da inexistência no contexto da expressão doulos. André, por favor. Vamos às palavras do Alexandre Feitosa. Ele diz o seguinte: nesse último caso, embora um sentido um pouco comum, pode ser traduzida e interpretada como escravo, jovem,
cujo proprietário mantém favores sexuais. E o Alexandre Feitosa entra numa discussão no livro, nessa altura, dizendo que era muito comum entre os romanos a prática da homoafetividade. Mas essa prática da homoafetividade, ela era condenada entre os hebreus. Então, Lucas falava para os gentios, no perfil identitário da estrutura do evangelho que Lucas tem. Então, Lucas, ao passo que falava aos gentios, precisava de uma certa conduta do que ele ia dizer e como ele ia dizer, porque ele estava mexendo num contexto hebraico, do hebraico, e também, ao passo que ele falava aos gentios, ele precisava das marcas de veridição do hebraico, sem afrontar o hebraico. Então, essa questão do contexto, a respeito de existirem favores sexuais dentro do exército romano, e essa prática precisar ser informada, mas aí com os contingentes de quem falava a partir de uma cultura hebraica, ainda que não fosse hebraico, Lucas, não é? Era algo que precisava ir achar um meio termo. E foi o modo que Lucas achou para fazer essa expressão dessa informação interessante para todos nós. Pronto, Alexandre Feitosa, esse teólogo brasiliense presbiteriano, nessa obra Bíblia e Homoafetividade, também fala uma outra questão interessante. Ele diz, olha, o termo pederastia deriva do mesmo radical paiderastia, do grego. As várias traduções suprimiram possíveis conotações sexuais do termo utilizado em relação às expressões meu servo, meu empregado, mas a versão Ara traz. E daí essa proximidade entre o vocábulo grego pais e pederastia, que deriva do mesmo radical, que é mais uma marca linguística de veracidade desse servo, numa outra configuração de expressão de amar junto ao centurião. Pronto. Lucas também utilizou a palavra íntimos, termo que denota também afetividade e intimidade. O fato do centurião não se ter ausentado da casa durante a doença do servo. Pois bem, por que é que Lucas não coloca o centurião na presença de Jesus por ocasião do pedido da cura do servo? Uma forma que Lucas achou uma possibilidade para mostrar a intimidade da relação entre o centurião e o servo. Em momento nenhum, o centurião deixa o servo. Ele fica numa expressão de cuidado. E o Alexandre Feitosa discute uma coisa interessante nessa ocasião. Ele diz, olha, o ato de cuidar é uma das expressões que mais traduzem e mais concentram condição crística de formação do espírito. Poucas coisas concentram mais faculdades espirituais do que o ato de cuidar. Porque o ato de cuidar tem doação, tem proteção, tem acompanhamento, tem amparo, tem sinergia, tem doação. Faz com que a pessoa que cuida exista para além da órbita do seu próprio umbigo e expresse uma condição de caridade do modo mais terno e desinteressado que possa haver. Está no ato de cuidar um dos fenômenos que mais concentram as solicitações do Cristo. E quando o centurião não larga o servo, permanece com o servo e manda anciãos primeiro e manda amigos numa segunda leva ter com Jesus, significa dizer que aquele servo, para além de ser diferente, era alguém cuidado numa expressão de quem ama a partir do coração. Mesmo porque ele era um homem rico, ele poderia substituir esse servo, mesmo porque ele construiu um templo, e mesmo porque, quando o Lucas diz, ele construiu um templo para os judeus. Quem foi ter com Jesus foi os anciãos. Teria tudo para Lucas dizer, fez um templo para os anciãos mediarem na direção dos judeus. Mas quando Lucas fala dos judeus, ele reúne todos. Mas quando ele fala do servo, ele fala de um servo. Para seguir o mesmo padrão linguístico, Lucas teria que ter dito,
era um centurião que cuidava diferenciadamente de todos os seus servos. Um deles havia doente, como ele falou em relação a todos os judeus. Como ele mencionou, é sempre todos os judeus. Então, o padrão linguístico de referência de segmentos, judeu está no coletivo e o servo está no singular. Então, foi mais uma marca identitária de relação diferenciada para com aquele servo que lhe falava ao coração. E aí, por fim, tu copiaste a última imagem. A última imagem. Mais uma. Volta, por favor. Pronto. Existe, e aí, esse é um dos parágrafos textuais que o Alexandre Feitosa deixa para concluir essa discussão. Ele menciona textualmente assim no livro. Ele diz: é interessante mencionar, como já vimos, que Jesus contrariou muitos preceitos da tradição religiosa e cultural judaica, quebrando paradigmas e revelando a nova realidade para seus seguidores. Mas essa não é a expressão que eu queria finalizar. Eu queria finalizar com uma expressão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. É o item que Kardec fala de Cristo. Quando ele fala de Cristo, ele diz que Jesus, não veio derrogar a lei, ele veio cumprir até o último ponto todas as leis. No entanto, em relação ao cerne da lei e em relação a alguns comandos de Moisés, aí Kardec é radical, auxiliado pelos benfeitores espirituais. Ele diz textualmente assim, que houve, textualmente está posto assim: quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, o Cristo, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, ao acrescentar, esta é toda a lei. Então, eu queria concluir, nós queríamos, do NEP Cajazeiras, concluir essa cura do servo do centurião, falando que a maior expressão da fé, dentro de um escopo hebraico, de obediência a um plano divino para a condição humana na Terra, a pessoa que expressa a manifestação mais veemente e mais referencial dessa fé, é alguém que ama diferente. E alguém que ama diferente, profundamente acolhido e chancelado por Jesus como alguém digno, como alguém referencial de demonstração da fé e de amor a Deus. Muito obrigado. Bom dia. Minha gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu também estou bem nervosa de estar aqui. Mas me chamo Elis, sou do Centro Espírita Lar dos Humildes. E viemos aqui hoje representar o nosso NEP. E trouxemos para a nossa reflexão uma passagem que é muito conhecida. E acredito que a maioria de vocês já tenha lido, já tenha meditado, já tenha ouvido sobre ela. Então, nós vamos tentar trazer aqui alguns elementos para complementar essas reflexões que vocês já têm na memória. Antes de iniciar, teve algo que me chamou muita atenção logo quando eu cheguei, porque a arte ela tem essa capacidade de tocar o coração da gente e, muitas vezes, dizer coisas que, com as palavras, a gente não consegue. Então, é a música do Acorde, cantada aqui hoje, que diz: para você encontrar a verdade, é preciso que a verdade esteja dentro de você. E eu acho que esse trecho resume bem um pouco da passagem que a gente vai trazer. Então, vamos lá. Esse trecho está em Lucas, no capítulo 8, versículo 43 a 48, em Marcos, no capítulo 5, 25 a 34, e em Mateus, no capítulo 9, versículo 20 a 22. E nós optamos por Lucas,
por ele trazer mais elementos que enriquecem a reflexão, né? A perícope. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. E, aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. E vendo a mulher, que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e permanece curada do teu flagelo. Tem alguns elementos que nos chamam a atenção nessa passagem. Primeiro, o fato de ser uma mulher. E tudo isso muda o contexto, né? Nós sabemos que a mulher, naquele contexto do povo hebreu, ela tinha algumas limitações. Hoje, para nós, é um presente vir falar do Evangelho, como nós vimos a companheira que dissertou tão bem aqui do Evangelho, né? Mas, naquela época, isso não era um concedido à mulher, a possibilidade de falar em público, a possibilidade de tocar nas pessoas, de abraçar as pessoas, como nós chegamos aqui, nos abraçamos, fomos acolhidos, né? Por quê? Porque havia uma orientação, também esse é um dos motivos, no Levítico, que dizia que quando uma mulher estivesse no seu período menstrual, tudo o que ela tocasse ou se aproximasse ficava impuro. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue de diversos dias fora do tempo das suas regras, ou se as suas regras se prolongarem, estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza em que se esteve durante o tempo de suas regras. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como foi para um leito em que se deitou quando das suas regras. Então, a gente vai trazer só um trecho para exemplificar isso que a gente está querendo colocar, né? Então, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Então, ela não podia se aproximar de nada nesse período, e o homem que a tocasse estaria no estágio de impureza, né? Nós sabemos assim que, para o judaísmo, a mulher ela tinha uma aproximação maior com Deus. Então, é dito que muitas das orientações que elas são recomendadas aos homens não eram direcionadas às mulheres por isso. E a peculiaridade desse trecho em relação a esse aspecto é que essa mulher já estava há 12 anos com um fluxo de sangue. Então, ela já estava há 12 anos no estado de impureza, no estado em que, provavelmente, ela era considerada pela família uma criatura que cometeu algum pecado muito grande, que trazia para aquela família algo de muito ruim. E, mesmo nessa situação, Lucas vai dizer que ela gastou todos os recursos que ela tinha com os médicos. E a gente sabe, né, pelos relatos que são ditos, nas referências, que os médicos da época eles se utilizavam de muitos sortilégios para fazer a cura, né, de recursos que, na verdade, eles não favoreciam verdadeiramente o refazimento corporal. Então, ela gastou todos os recursos que tinha e não pôde ser curada por ninguém. Naquela ocasião, Jesus estava em Cafarnaum. Vamos nós de novo para Cafarnaum. E ele ia na casa de Jairo, que era chefe da sinagoga. Havia sido pedido a ele para curar a filha de Jairo. E ele vai caminhando pelas ruas. Naquela ocasião, já tinham muitas turbas que o seguiam, muitas pessoas que o acompanhavam. E ela está no meio daquela multidão. Emmanuel chama a atenção em relação a esse aspecto e compara a multidão conosco, para que façamos uma avaliação do nosso coração. Muitas vezes, nós compomos essa multidão. E quando buscamos Jesus, não temos dentro de nós uma fé verdadeira, ou um elemento que nos favoreça esse contato com Cristo. E diante daquela multidão de pessoas, ela resolve tocá-lo. Mas às escondidas, como nós vimos, né? E
Para demonstrar isso, nós iríamos trazer uma imagem. Mas aí o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Deu a ideia. Eles vão pegar um talite para você exemplificar. E aí ele conversou com a maninha, com a Ila, e ela nos emprestou aqui um talite. Esse talite aqui é um talite moderno. Ele não tem muita semelhança assim com aquele que Jesus usava em alguns aspectos, né? Ele é utilizado hoje para as orações diárias do povo hebreu, durante as manhãs, né? Em ocasiões especiais na sinagoga. Mas ele serve para que a gente tenha algumas reflexões. Primeiro, ele era utilizado como se fosse um manto, e, por orientação, tinha que haver essa borla na ponta, nas 4 pontas do manto. Então, aqui, nas 4 pontas, a gente vai ver esse filete, que a gente chama de tzitzit. Eles chamam de tzitzit, né? O tzitzit, a palavra em si representa a numeração de 600, que são com 8 fios e 5 nós, dá um total de 613, que são os 613 mandamentos, né? Então, todo homem tinha que usar no seu manto, nas 4 pontas do seu manto, esse pequeno conjunto de fios, vamos dizer assim, o tzitzit, para representar a sua fidelidade em relação à lei, a sua fidelidade em relação a Deus. Na época, eram só 8 fios e tinha um fio azul, um fio púrpura, que era feito com um peixe chamado rilazon, que está em extinção. Então, para não fazer... Tem alguns que, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar o fio azul. Mas, para não fazer, não ser infiel à lei, vamos dizer assim, à orientação, eles hoje fazem ele branco. E embaixo, na barra, eles colocam a barra azul, para lembrar. Opa, caiu no chão. Então, quando ela foi ao encontro de Jesus, ela tocou apenas no seu tzitzit, né? Então, assim, por que é interessante a gente pensar nisso? Do ponto de vista material, se a gente for fazer uma análise, não significa nada. É apenas um fio, né? Mas, além de ter a representação simbólica, primeiro ela estava tocando num homem, que não podia. Segundo, ela estava tocando na parte que representava a parte de fidelidade da lei, né? Então, esses 2 elementos, junto com a vontade, a força que ela tinha, favoreceram a ela a cura. Também fundamentaram na sua fé, né? Bom, gente... Bem nervosa, mas acho que deu para compreender. E Leon Denis vai chamar a atenção da gente em relação a isso, né? Em relação à questão da vontade, né? Como potência da alma, para que nós aprendamos a acessar essa dimensão, né? Sem esse movimento do nosso espírito, a gente não vai conseguir encontrar a cura. E vamos ver aqui o que mais podemos trazer. Lucas, nesse trecho, transcreve a palavra comandante. É uma peculiaridade do texto. Como ele estava acostumado a navegar, então ele vai dizer que Pedro chamou Jesus de comandante. Naquele momento, quando houve o processo de toque da mulher no tzitzit, Jesus perguntou, né? Quem havia tocado nele, porque dele tinha saído uma virtude. E como já foi explicado aqui, em relação à questão dos fluidos, da transferência dos fluidos, Jesus emanava todo esse fluido de amor, esse fluido de cura, né? E é provável, com certeza, ele tinha em volta dele um campo energético. Então, naquele momento, aquela mulher acessa esse campo energético de Jesus, e Kardec vai dizer na Gênese que era como se fosse uma bomba calcante e uma bomba aspirante. Então, ela conseguiu estabelecer uma sintonia com Cristo, e a partir dessa sintonia ela foi curada, né?
a partir da sua fé também. Então, ela acessou essa dimensão da vontade no espírito dela e recebeu a cura. Quando Jesus olha para ela, ele pergunta quem tocou nele, né, e imediatamente ela se prosterna, ela se ajoelha e diz que foi ela. E sabendo da condição de impureza dela, ela poderia ter sido rejeitada. Por quê? Naquele momento, o que ia acontecer? Como ela estava impura, Jesus ia ficar impuro. E não dá para conceber Jesus nessa condição, né? Então, ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e permanece curada do teu flagelo. E Alcione Peixoto, que é filha do Peixotinho, ela vai registrar no livro A Mulher e o Evangelho que é a primeira vez no texto bíblico em que Jesus chama alguém de filha. E ela diz: o toque silencioso nas franjas da túnica de Jesus, que por estarem mais junto ao chão, podem encontrar-se, por esse motivo, ao alcance de nossas modestas possibilidades. E também nos convida a fazer esse movimento, né? É preciso que nós reflitamos se o nosso coração realmente deseja receber essa cura, se nós realmente estamos preparados para isso. Muitas vezes a gente sofre de dificuldades na nossa vida, de doenças, de mazelas, e pedimos a Deus que nos retire daquilo. Mas será que o nosso coração realmente deseja receber essa cura? Será que nós já conseguimos acessar essa dimensão da vontade? E Emmanuel nos diz, né, para a gente finalizar: sem o contato de Jesus, não há fé legítima. Mas para que isso se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos, colocando a responsabilidade da cura na nossa prontidão de receber. Gente, foi essa a reflexão que nós trouxemos. Muito obrigada. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada.